Olá! Hoje eu trago para vocês algumas explicações bem interessantes a respeito de um equipamento que quem tem qualquer embarcação acaba utilizando em algum momento. Hoje eu vou falar um pouco sobre essa pequena âncora, alguns chamam de poita, para pequenas embarcações, como por exemplo um caiaque, um pequeno barco de pesca. Dependendo do peso, você vai ter a poita mais adequada para a sua embarcação. Essa aqui, no exemplo, é uma poita retrátil, tá? De 1,5 kg. É um modelo muito conhecido, é bem interessante, principalmente para caiaque, porque ela fecha, então ela é muito útil. O mecanismo dela é muito simples, você gira aqui, ela solta essa pecinha e ela abre, ok? Esse aqui é o sistema, o modo de funcionamento, e você pode empurrar essa pecinha para cá também, e ela fica parada na posição aberta, ela não passa dessa posição, ok? Bom, mas hoje eu vou falar para vocês de uma outra questão bem interessante, que é como que você vai fazer, tá, a montagem dessa poita para que ela funcione de maneira adequada no seu caiaque. No meu caso é um caiaque, se for uma poita um pouco maior, pode ser um pequeno barco de pesca. Bom, você vai precisar de dois mosquetões desse, tá? É um mosquetão de pequeno tamanho, esse aqui é de aço galvanizado, percebam que ele tem uma rosca. Você vai precisar de dois. Você vai precisar também de um distorcedor. Esse aqui é um de inox, mas o galvanizado também funciona muito bem, tá? Você vai precisar desse modelo aqui de mosquetão ou de presilha. Em cada lugar você acaba percebendo um nome um pouco diferente. Corrente, ok? Corrente. E o cabo que você julgar mais adequado, com um enrolador que você julgar mais adequado também. Em outro vídeo eu vou ensinar vocês a fazer um enrolador desse artesanal, utilizando canos de PVC. Uma outra coisa que você pode utilizar e que você vai ver o sentido disso aqui é um pequeno cabo de aço, proporcional ao peso da sua poita, com algumas presilhas aqui de alumínio que você fecha numa morsa. Em seguida eu vou mostrar para vocês a montagem. Bom, vamos à montagem. A primeira coisa que você vai fazer é utilizar essa peça para você prender a primeira parte do cabo na parte da frente da sua poita, ok? Então você vai soltar essa peça. O que você vai fazer? Você vai passar o cabo aqui, esse cabo que você construiu previamente, e você vai juntar essa peça na parte da frente da sua poita. Muito simples, não tem nenhuma dificuldade, tá? É só você passar a peça aqui e rosquear ela do outro lado para que você tenha o conjunto montado. Essa é a primeira parte. Se você quiser utilizar uma outra peça para unir o seu cabo à ponta da poita, não tem problema. Eu fiz opção dessa peça por conta do movimento que ela tem. Como ela é de rosca, você tem que apertar muito bem aqui, essa parte da frente, e é interessante que você use uma pequena trava plástica, dessa maneira, você vai colocar essa trava plástica aqui, você vai passar por dentro da peça e você vai fechar essa trava plástica aqui. Qual é a vantagem de você fazer isso? Você fazendo isso, você impede que essa peça, pelo movimento, ela faça a volta e comece a desenroscar. Ok? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora fazer essa montagem aqui. Depois eu explico por que eu estou montando o cabo na ponta e vou prendê-lo aqui também. Agora eu vou explicar para vocês a montagem dessa parte. Você já fixou esse cabo na ponta, lá na frente da sua poita. Eu fiz a opção de usar um mosquetão com rosca aqui, o distorcedor, e o outro mosquetão com rosca. Nada impede que, de outra maneira bem eficiente, você possa já fechar o seu cabo com o distorcedor aqui,
tá? E por outro meio você fazer a emenda da corrente aqui. Depois eu explico por que eu estou usando um cabo de aço aqui, estou utilizando logo depois uma corrente, para só então eu utilizar o cabo para poder fazer a ancoragem e o fundeamento da minha embarcação, no caso, um caiaque, ok? Então, observem, aqui é muito simples, basta você fazer o encaixe aqui, tá? Você vai colocar o distorcedor aqui, você vai passar o outro mosquetão com rosca aqui, tá? E você também vai colocar a sua outra corrente aqui também. Perfeito? Basta fechar essa rosca e está pronta essa etapa. Uma vez que você concluir esse trabalho aqui, é interessante que você utilize uma presilha plástica. Mostrei para vocês a montagem da poita, né? Aqui eu fiz a instalação de um lacre plástico, como vocês podem ver. Aqui eu fiz a opção de usar esses dois mosquetões com um distorcedor, mas você pode usar emenda de corrente. Como eu já havia explicado, isso aqui tem uma razão, né, da instalação principal tá no bico da poita e a gente tem uma presilha secundária aqui na parte de trás. E eu utilizei 1 metro de corrente, tá? E fiz aqui uma emenda simples, né? Amarrei o cabo na corrente. Essa corrente tem uma razão, né? É muito interessante você utilizar uma corrente presa à sua poita, porque a posição correta da poita é deitada no leito do lago ou do mar, ela trabalha deitada. Então a corrente ela ajuda a estabilizar, né, essa posição, e se o terreno for um terreno pedregoso, com algum tipo de material cortante ou mais difícil, se você conecta o cabo direto aqui, o movimento pode fazer o cabo se romper. Então a corrente faz esse trabalho de dar peso e resistência na parte mais próxima à poita. Bom, eu fiz a instalação do cabo, normalmente. Eu uso um enrolador, tá? O enrolador ele fica preso ao barco por essa corda aqui, tá? Porque você tem que estar muito atento, porque o seu enrolador tem que estar preso no barco. E eu uso cordas diferentes, que num vídeo posterior eu vou explicar para vocês. Então você tem o cabo principal que você vai lançar, tem a sua poita com corrente, e tem um cabo aqui secundário, que é o que fixa o seu enrolador, ancora, né, o seu enrolador no barco. Depois, tem uma maneira de lançar a poita, quando você estiver querendo fundear o seu caiaque, que você vai dar um nó especial desse cabo nesse cabo, que permite até você recolher a poita com mais facilidade.